Quando você termina de criar a tabela, por padrão ele cai na coluna aqui de estrutura, tá? E mostra a estrutura dos campos que foram criados, que foi criado. Para você chegar nesse local, caso você tenha fechado ou esteja continuando aí depois das aulas de em um outro dia, né? Lembra, para entrar no banco de dados, vou falar novamente aqui para depois vocês acostumarem com isso. Localhost /php-myadmin. Você digitou isso em qualquer navegador, desde que o seu champ esteja iniciado com os dois serviços também, que eu já falei algumas vezes, né? Você procura o nome do seu banco de dados, que no meu caso eu criei chamado de projeto. Clica uma vez sobre ele, clicou uma vez sobre ele, ele mostra as tabelas que existem dentro daquele banco de dados. Por enquanto só tem uma tabela e essa tabela é a tabela de usuários, né? Então eu clico sobre a tabela de usuários e aí sim ele mostra os registros ou dados daquela tabela para mim, ó. Mas não tem nenhum, porque ela acabou de ser criada, então perceba que só tem as colunas, né? Quando tiver as linhas com os registros, com os usuários cadastrados, eles vão ser mostrados aqui, ok? Mas por enquanto não tem, então para me chegar na estrutura, basta eu clicar aqui, ó, em estrutura, prontinho. Aí ele me mostra o que nós configuramos, que é onde estava até então. Então tem o ID, né, que é a chave primária, o índice primário da tabela, que vai salvar ali quando eu salvar o primeiro registro, ele coloca 1 e depois vai seguindo 2, 3 e assim por diante, que não vai ficar visível, tá? Isso aqui é só para editar e excluir o registro. Depois aqui os outros campos que nós criamos. Eu gostaria de adicionar mais um campo. Então você tem aqui a opção abaixo, adicionar um campo ou mais de um, você define aqui, após o endereço ou após o telefone. Então aqui você coloca ele no local que você quiser. Não faz diferença a ordem desses campos aqui, ok? Isso não vai ter diferença nenhuma depois. Então clicou em executar, ele vai pedir para você preencher e adicionar aquele campo. Se você quiser mudar alguma informação que foi colocada em algum desses campos, então vamos supor que aqui, ó, eu acho que 150 foi muito para a senha criptografada. Eu clico aqui em muda, né, ou edita, não sei, dependendo da tradução como é que você vai estar, e altero. Depois que eu alterei, eu clico em guarda novamente e pronto. Ele vai ser modificado ali, ó. Então ele consegue alterar ou editar alguma informação que está aqui. Se você quiser eliminar um campo também, vai estar aqui a opção de eliminar. Então isso nós vamos ver muito no decorrer das aulas, tá? Eu tenho curso específico também de MySQL, mas assim, só acompanhe esses cursos específicos se você tiver muita necessidade ou dificuldade em alguma dessas etapas, ok? Porque dá para criar todo o sistema, dá para aprender sim, né, já na prática como nós estamos fazendo. E eu vou detalhando, principalmente nesse primeiro módulo, vou detalhando bem aqui tudo aquilo que eu fizer. Então, ok. Para me poder inserir um registro, é claro que isso depois vai ser feito pelo sistema, mas por enquanto, como ainda nós não temos o painel de usuário, eu vou fazer aqui, ó, direto. Então eu vou clicar na opção de insere e ele vai me dar os campos para que eu possa preencher, tá? O ID você não precisa colocar nada, porque como ele é auto-incremento, ele vai sempre incrementando ali, né? O primeiro vai ser 1 e assim por diante. Então eu vou colocar aqui, ó, Hugo. O e-mail eu vou colocar o meu e-mail. A senha eu vou colocar a senha 123, tá? O único problema é que eu não vou ter a senha criptografada. Então depois nós vamos ver como que vai gerar essa senha criptografada para poder fazer o acesso desse usuário. Mas por enquanto, como eu quero testar, eu não vou trabalhar com a senha criptografada ainda aqui. Então o nível dele vai ser administrador. Ele vai ser ativo? Sim. E eu não vou preencher nem telefone nem endereço. Vou clicar somente em executar. Então, cliquei em executar, eu já tenho um usuário aqui no meu banco de dados. Se eu clicar aqui em procurar, ó, ele já mostra uma linha com aquele usuário que foi cadastrado. Tá vendo que o ID já passou a ser 1 e aqui estão os dados dele. Ok, se eu já tenho um usuário que possui um e-mail e uma senha, já é possível eu colocar naquele meu arquivo que faz a autenticação aqui, ó. Deixa eu até tirar isso aqui. E vamos de novo, já é possível colocar nesse arquivo aqui, ó, para ele poder comparar se esses dados existem no banco de dados, né? Mas só que ainda eu não fiz nem a conexão do meu sistema com o banco de dados. Como que nós vamos fazer essa conexão? Agora é o momento que eu gosto aqui de organizar um pouquinho mais esses arquivos, tá? Eu costumo criar uma pasta aqui dentro chamada sistema, que vai ser jogado para o painel, né? Ou eu coloco o arquivo de conexão dentro dela, ou eu deixo aqui, ó, nessa raiz mesmo. Vou deixar na raiz por enquanto, tá? Botão direito, novo arquivo, né? New File, Ctrl S. E esse arquivo eu vou chamar ele de conexão.php. Ele vai justamente buscar qual é o banco de dados que eu quero conectar ao meu sistema para que eu consiga
trazer, né, alimentar as informações com base nesse banco de dados.